Olá, meus queridos alunos. Estamos em mais uma semana e confesso a vocês que o assunto da aula desta semana vai ajudar bastante, ou melhor, vai clarear as ideias quanto a redação tipo dissertativa argumentativa. E como nós estamos tendo, não é de agora, já vem de uns 3 meses para cá, o desafio Nota 1000. Então, o assunto desta semana vai, de fato, mostrar um melhor caminho para que vocês não tenham este receio, esta dúvida, ou este temor, ou até mesmo, como muitos dizem, medo de expor as ideias quando se depara com um determinado tema, quando se depara com um determinado assunto e tem, de fato, que externar através da escrita. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que partir de um princípio, e esse princípio, de fato, é a base. Eu digo sempre, e isto, de fato, é a mola central, não é? Ou por que não? São as molas centrais de qualquer pessoa, de qualquer aluno. Enfim, quais são as bases para que eu tenha uma habilidade de escrever corretamente ou de ler corretamente? As bases, de fato, é a leitura e a escrita. Então, se eu escrevo corretamente, se eu leio corretamente, é porque eu tenho um hábito de ler e escrever constantemente. Então, olha como isso é interessante. Então, o aluno que vem lá do terceiro ano, do Fundamental 1, quarto ano, quinto ano, aí vai para o Fundamental 2, sexto ano, e ele vem com esse costume muito bom, digo de passagem, é um costume saudável para, de fato, ele ter as habilidades necessárias. Ele, de fato, ao chegar numa determinada fase da sua vida, ele não tem de maneira nenhuma mais o medo, o temor, o receio de expor as ideias através, de fato, de uma produção textual. Então, qual é o princípio? Princípio de que escrever é comunicar, é transmitir uma mensagem ao leitor. Portanto, quem quer comunicar e ser bem compreendido precisa ser claro, bem organizado nos seus atos de comunicação. Então, este é o princípio de que escrever é comunicar. Então, eu não posso de maneira nenhuma escrever de todo jeito. Eu não posso também ler de todo jeito. Então, fica de fato essa dica, tanto para vocês quanto para a minha pessoa. Como eu falei e falo, nós somos estudantes. Eu sou um eterno estudante. Eu sou um eterno aluno. E estou junto, neste momento, aprendendo também com vocês. Então, ficou claro, ficou bem compreendido que o princípio de que escrever é comunicar e, claro, transmitir uma mensagem
ao leitor, a quem está ouvindo, tá certo? Então vamos lá. Não posso escrever de todo jeito, não posso ler de todo jeito, porque alguém vai, de fato, ler o que eu escrevi ou alguém vai ouvir o que eu estou falando. Então, quem está, de fato, querendo algo sobre a minha pessoa ou quem está esperando algo melhor da minha pessoa, tanto na escrita quanto na leitura, eu preciso ser claro e também, claro, ser organizado na minha comunicação. Então, nos seus atos de comunicação, cada um de vocês precisam ser também organizados e também serem claros no sentido da compreensão. Prosseguimos. Então, estamos diante, de fato, não é? Do assunto que eu mencionei no início. Redação dissertativo-argumentativo. Também posso dizer uma produção textual dissertativo-argumentativo e, claro, como está aqui no slide, texto dissertativo-argumentativo. Então, ok? Não tem nenhum problema se eu falar de uma dessas três maneiras. Então, qual é o objetivo de um texto dissertativo-argumentativo? Isto é, da minha produção textual, dissertativo-argumentativo, o tipo, claro, da minha produção textual, ou até mesmo, como você queira, uma redação dissertativa-argumentativa. Então, tem que ter um objetivo. Qual é o objetivo? Expor, argumentar ou desenvolver um tema proposto, analisando sob um determinado ponto de vista e fundamentando-o com argumentos convincentes em defesa de nossas posições. Isto é, então vamos lá. Dissertativo porque você vai dissertar, ok? Você vai escrever sobre um determinado assunto. E por que é argumentativo? Porque você vai agora expor as suas ideias de acordo com seu ponto de vista, através de argumentos. E esses argumentos têm que ser convincentes, isto é, têm que ser concretos, não pode causar de maneira nenhuma dúvidas. Tem que mostrar para o leitor que seus argumentos são seguros, firmes, tá certo? E claro, você vai defender a sua posição, as suas ideias, as suas ideologias, por isto que é chamado de texto dissertativo argumentativo. Tá certo? Ficou bem claro para todos vocês? Então, dissertativo porque eu vou dissertar, eu vou falar sobre algo, eu vou escrever sobre algo, isto é, sobre um assunto, claro que envolve um determinado tema. E, evidentemente, vou ter o meu ponto de vista. E esse ponto de vista eu fundamento, eu alicerço através de argumentos, dos meus argumentos, que tem que ser claros, tem que ser convincentes, tem que ser seguros, firmes, tá certo? E aí envolve, claro, tudo isto, a defesa, de fato, da minha posição, isto é, das minhas ideias, das minhas ideologias. Então, por isto que é chamado texto dissertativo argumentativo. Adiante. Qual é a linguagem? Qual é a linguagem, professor Benson, em uma redação dissertativa, argumentativa? Primeiro, nós temos que observar a adequação. A redação deve obedecer à norma culta escrita, evitando-se repetições inexpressivas,
gírias, vocabulários imprecisos. Então, de fato, está bem claro. Então, evitar repetições de palavras, gírias, vocabulários imprecisos, isto é, que não estão adequados de fato à sequência do texto. Também temos que ter clareza. E o que é isto? Numa redação dissertativa argumentativa, deve-se evitar ambiguidade e obscuridade. Olha como é interessante. Ambiguidade, frases que possuem duplo sentido, tá certo? E a obscuridade é algo que está oculto, que não pode ser revelado. Então, nós devemos evitar isto também, tá certo? A concisão leva-se, na verdade, a evitar redundâncias, tá certo? Prolixidade. Então, observe bem, isto vem, de fato, a dar essa clareza, abre, de fato, a mente, não é? Tanto de vocês, quanto de qualquer pessoa, quanto à linguagem dissertativa. E expressividade. Evitar as frases feitas e os lugares comuns. Então, observe bem como isso é interessante. Evitar as frases feitas e os lugares comuns. Então, isto é muito importante para que nós venhamos entender, de fato, a forma que nós usaremos a linguagem na redação dissertativa argumentativa. Certo? O que é dissertar? Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto. É escrever, não é? Com um desenvolvimento um determinado assunto. É discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo. O que é persuadir? É tentar convencer alguém sobre alguma coisa. Tá certo? Então, é isto. Dissertar é tratar com desenvolvimento um assunto, e esse assunto, claro, está atrelado ao tema, está envolvendo o tema, e discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo. Então, por isso, mais uma vez, eu friso, por isso que é chamado de texto dissertativo argumentativo. Está vendo aqui? Está provado nessa parte da segunda parte aqui, que é discorrer sobre um ponto de vista, opinando ou persuadindo. Então, esse ponto de vista, essa sua forma de opinar ou persuadir, tentando convencer alguém sobre algo, justamente já entra no campo da argumentação. Prossigamos. Dissertar é um ato que desenvolvemos todos os dias. Então, nós já fazemos isso todos os dias e muitas vezes nós não nos damos conta que, de fato, já estamos fazendo uma dissertação sobre alguma coisa. Então, eu coloquei aqui alguns itens ou algumas ideias, tá certo? Ou alguns assuntos para que possamos entender que, de fato, nós praticamos. Então, procuramos justificativas para a elevação dos preços, para o aumento da violência, para o desemprego, e estamos preocupados com o descaso com a Amazônia, as guerras, a AIDS, a natureza, a poluição, os desmatamentos, o aquecimento global e assim vai, tá certo? Etc, etc, enfim. Então, nós já usamos, de fato, a dissertação e muitas vezes nós não percebemos que estamos fazendo isso, tá certo? Defendemos nosso ponto de vista em relação, então, à nossa liberdade, ao futebol, à música, ao aborto, às minorias, às injustiças sociais, ao avanço da tecnologia, à genética, e aí nós temos
N exemplos que também nós agimos dessa forma, nós defendemos algo, ou nós defendemos, tá certo? Alguns assuntos, ou variados assuntos. Então, observamos que já fazemos isso todos os dias. Agora, nós não colocamos em mente que, de fato, isso nós já estamos fazendo uma dissertação e, claro, estamos defendendo um determinado assunto. Então, deixei para vocês analisarem nesses 2 slides, não é? No anterior, e de fato nós estamos aqui procurando justificativas, tá bom? E estamos preocupados, né? E aqui vocês já ouviram e estão, claro, vendo também alguns exemplos. E a defesa, nós defendemos N assuntos. Claro, do meu interesse, do seu interesse, enfim, não só um assunto, mas vários. Prossigamos. Em suma, dissertação implica em discussão de ideias, argumentação, raciocínio, organização de pensamentos, defesa de ponto de vista, descoberta de soluções, e significa refletir sobre o mundo que nos cerca. Então, dissertação, tudo isso que vocês estão observando, claro, ouvindo e assistindo, claro, essa videoaula. O texto dissertativo é aquele que expressa uma tese. Então, quando vocês ouvirem falar a palavra tese, alguém falar sobre tese, tese é um ponto de vista. Como vocês viram, por isso que alguém defende uma ideia, tem uma tese, tá certo? E é, de fato, um ponto de vista sobre um determinado assunto, apoiada em dados, fatos, exemplos, fundamentações, enfim, em argumentos, que são as informações que comprovem sua tese, isto é, que comprove seu ponto de vista. Então, por isso, quero que vocês entendam bastante sobre isso aí. Por isso que nós chamamos redação dissertativa argumentativa ou texto dissertativo argumentativo. Aqui já deu para que vocês entendessem ou viessem entender de fato agora o que é um texto dissertativo argumentativo. Expressa de fato um ponto de vista sobre um determinado assunto e tem que ser apoiado em N situações, dados, fatos, exemplificações, que são exemplos, fundamentações, tá certo? Apoiado tudo isso em cima de quê? Dos seus argumentos. Por isso que você vai defender o seu ponto de vista, suas ideias, suas ideologias. Por causa disto, porque você vai argumentar. E esses argumentos, você vai tentar fazer com que alguém fique convencido, tá certo? Você vai persuadir. Persuadir é convencer justamente o que você está defendendo, tá certo? Seja qual for o assunto que você vem abordar dentro de um determinado tema. A estrutura. Como é a estrutura de um texto dissertativo, argumentativo? Um texto dissertativo precisa ter uma estrutura bem organizada. Nesse sentido, os maiores problemas de um texto dissertativo são... Olha, os problemas. Eu estou colocando aqui para vocês quais são os problemas que muitos cometem em uma redação dissertativa, em um texto dissertativo. Expôs ideias desordenadas no papel, isto é, a sequência dos parágrafos não estão alinhados, uma ideia não continua no outro parágrafo, então estão desorganizadas, estão desordenadas. Então, isto aí de fato já é um problema.
falta de uma linha de raciocínio, a coerência, isto é, a coerência, como eu falei, são as ideias, são os sentidos. Então, se as ideias não estão dando sequência uma com a outra, dentro do tema referente, de fato, também, claro, ao assunto, então, essa redação já ficou ou fica a desejar. Outro, não relacionar uma ideia com a outra. Olha bem, que coisa interessante. E aí, essa relação de ideias tem a ver com a coesão. A coesão eu já falei nas aulas anteriores. Coesão, quando você vai estruturar o seu texto, claro, de acordo com as normas da nossa língua portuguesa, isto é, de acordo com as normas gramaticais, tá certo? E não provar absolutamente nada. Você escreveu e não chegou a provar de fato ou alicerçar ou firmar de fato o seu ponto de vista, suas ideias, seus argumentos foram todos contraditórios. Então, se você não provou nada, se você não teve condição em um texto de provar para um público-alvo, isto é, o leitor ou os leitores, o que você de fato quis passar, então realmente o texto dissertativo fica a desejar. Isto é, realmente não tem de maneira nenhuma condição de ser chamado de um texto dissertativo ou uma redação dissertativa. As partes da dissertação devem estar bem definidas e intimamente ligadas. Como eu falei, cada parágrafo tem que dar uma sequência de ideias até chegar, de fato, ao final da sua produção textual. Tá certo? Frisando mais uma vez, estamos falando do tipo de redação que é dissertativa argumentativa. Tá certo? Então, quando eu falar de produção textual, então, toda redação é uma produção textual. Isso aí é fato, não tem para onde ir, tá bom? E o modo de se estruturar a redação é o que mais valoriza para a inteligibilidade do texto. Isto é, essa forma de estruturar, como vocês viram no slide anterior, valoriza, tá certo? E, claro, deixa o texto legítimo, tá certo? Isto é, não foi cópia já de outro assunto que você buscou na internet ou pegou de um livro. Isto é legítimo, você criou, você produziu. É isso que quer dizer aqui, tá bom? Por isso que eu aconselho, eu estou vendo em muitas redações do Desafio Nota 1000, cópias da internet, ou até mesmo cópias dos textos motivadores que nós colocamos toda semana no grupo da disciplina da língua portuguesa. Evitem realmente fazer uma cópia por completa da internet ou até mesmo de um texto motivador, porque de fato deixa de ser uma redação, deixa de ser uma produção textual sua, isto é, que você de fato criou, que você de fato produziu. Então, cópia não é de fato redação. Cópia por cópia, realmente não convém falar que de fato eu produzi uma redação, você produziu uma redação de acordo com o tema que é posto, né? De acordo com o tema que é colocado, tá bom? Quero que vocês entendam bastante isso com clareza. O texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes. Olha aí, o texto dissertativo argumentativo organiza-se em 3 partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, introdução. O que é a introdução, gente? É a apresentação da ideia principal ou tese. Como eu falei para vocês, a tese, tá certo? É o quê? Como vocês viram, é o ponto de vista. Então, é a ideia principal.
O desenvolvimento é a apresentação de argumentos que sustentam a ideia principal. Então, observe bem, olha como está, de fato, um alinhando o outro. Como eu falei, os parágrafos têm que ter sequência de ideias adequadas para que não haja uma desorganização, como vocês viram no slide anterior sobre isto, a estrutura, tá certo? E a conclusão, a apresentação de um resumo da ideia principal ou de uma sugestão para a resolução do problema. Então, é na conclusão que você vai entrar com sua proposta de intervenção. Isto é, você vai mostrar as soluções de acordo com o que você está lendo, de acordo com o tema colocado, você vai agora realmente dar uma solução. Então, por isso que, de fato, está dentro da conclusão o seu ponto de vista mais alicerçado, as suas argumentações mais alicerçadas. É claro que os três são importantíssimos, isto é fato, tá bom? Introdução. Normalmente apresenta-se a ideia central a ser discutida, de modo que o leitor saiba de que o texto vai tratar. Corresponde geralmente a um parágrafo. Olhe bem, pessoal. Então, por isso que nós falamos que a introdução, ela é breve, ela não pode ser muito extensa, tá bom? Então, aqui está bem claro. Geralmente, vai ser vai estar atrelado apenas a um parágrafo. O aluno, a aluna, eu ou qualquer né, que venha produzir um texto, a minha introdução, eu tenho que ter em mente que eu tenho que finalizar apenas em um parágrafo. É apenas a forma como eu vou falar sobre o assunto do tema. Eu tenho que falar sobre a ideia central. E aí, de fato, já está de bom tamanho um parágrafo. Isto é introdução, tá bom? A introdução deve apresentar a ideia, núcleo do texto, isto é, a ideia central, apontar o que o texto tratará no desenvolvimento e transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva para o leitor. Olha como é interessante, está bem visível a introdução aqui, isto é, está bem clara aqui, de fato, o que a introdução deve ter. Apresentar a ideia central do texto, isto é, a ideia núcleo aqui é a ideia central, tá certo? Apontar o que o texto trará no desenvolvimento, o que é que eu vou tratar, o que é que eu vou falar, de fato, tá bom? E transmitir a mensagem de modo que fique clara e objetiva. Então, se a mensagem não ficar clara, se a mensagem for clara e se não tiver uma objetividade, realmente a minha introdução está a desejar. Então, dentro desses 3 itens, você realmente estará de bom tamanho quando for realmente tratar da introdução, tá bom? Quando for iniciar uma introdução. Claro, em qualquer produção textual, em qualquer redação. Definição. Pode-se começar a dissertar fazendo uma definição do tema para atribuir maior clareza e objetividade ao texto. Então, eu posso começar minha introdução dando a definição? Sim. E aqui eu botei alguns exemplos. Violência consiste em... Vamos dizer que o tema seja a violência nos dias atuais. Então, olha como é interessante. Então, eu poderia começar minha introdução definindo o que é violência. Então, a violência consiste em... A violência se caracteriza como um ato é violento quando existe violência se. Então, aqui vocês observem que eu coloquei esses 4 exemplos. Por quê? Porque aqui seria eu começando a minha introdução, definindo, de fato, o que é violência. Olha como é interessante. Eu também posso começar
a minha introdução fazendo a comparação. Então vamos ver. Tente-se também a opção de começar buscando uma definição do tema por comparação. Olha como é interessante, gente. Atribuindo-se a violência como... E aí você vai comparar com outras situações. A violência torna-se semelhante a... A violência parece-se com... Então observe bem, ó. Como, semelhante, assim como, parece com, parece ser. Tudo isso, gente, remete à comparação. Vou comparar algo, tá certo? Com outras situações ou com outra coisa, tá bom? Então, isso é muito interessante. Eu posso também começar minha introdução com citação. Pode-se ainda iniciar um texto com uma citação relativa ao tema, uma frase interessante, um verso, um fragmento de frase, tá bom? Porque o fragmento aqui é um fragmento de frase, enfim. Então, eu coloquei 2 exemplos. O ideal é que a citação seja feita do modo clássico, entre aspas, reproduzindo exatamente as palavras do autor e com indicação da fonte de onde foi retirada. Tá certo? Esses exemplos aqui não são realmente frases, mas exemplos de como de fato eu tenho essas citações. Eu tenho o modo clássico, que de fato, de acordo com fulano de tal, abre aspas, e claro, vou colocar o que o autor falou e depois, evidentemente, a fonte da onde eu tirei, isto é, de qual livro foi retirado, de qual página, tá certo? Tudo isto está dentro da citação. Em seguida, faz uma pequena análise, um breve comentário a respeito da opinião citada, expondo ao mesmo tempo o seu ponto de vista sobre o assunto. Então, isto é, depois que eu falo sobre alguém, quando eu coloco a frase de alguém, de algum escritor ou de algum famoso, enfim, eu depois posso realmente fazer uma pequena análise do comentário que eu citei. Sou de alguém, não é famoso, ou, enfim, de alguém muito conhecido, seja no campo musical, seja no meio artístico, seja no meio científico, enfim. Eu tenho essas situações para que eu venha, de fato, colocar na minha citação, tá bom? Também posso iniciar uma introdução histórico, isto é, dando início sobre algo histórico. Então, no início do texto, pode fazer um histórico, uma explanação rápida do tema, através dos tempos, dando ao tema uma abordagem temporal. Então, eu posso, de fato, colocar uma passagem histórica, mas que tenha tudo a ver com o tema. Então, pego lá uma passagem lá de trás, tá certo? Dos tempos, vamos dizer, dos nossos avós, nossos bisavós, enfim. Então, tudo que remete ao tempo histórico, eu posso sim iniciar a minha introdução. Agora, desde que não fuja do tema, tá bom? Isso é muito importante. Então, observe aqui, ó, esses 2 exemplos. Antes, a violência era, claro, aqui X porque tem N situações. Agora é. Então, observe que tem o antes e tem o depois. E ontem, olha aí, passado, a violência era X. Hoje, isto é, atualmente, é Y. E amanhã, isto é, ainda será no futuro, tá bom? E aí vocês observem que está bem claro. Depois do histórico, apresenta-se a ideia central e inicia-se a argumentação, isto é, já começa o desenvolvimento, tá bom? Mas com suas argumentações. Vamos lá. Exemplo. Pode-se também escolher um fato exemplo, claro, expressivo, para iniciar o texto.
Em seguida, faz uma análise interpretativa desse exemplo, que poderá ou não ser retomada mais adiante, revelando nossa visão sobre o tema. O que é que eu quero dizer com isto? O que é que o texto quer dizer com isso? Que você pode também iniciar a introdução com um exemplo. E depois que você coloca esse fato exemplo, o que é que vai acontecer? Você pode, na sequência da sua produção textual, você retomar, pois que dizem retomando mais adiante, isto é, você pode retomar, revelando sim, tá certo? A sua visão sobre o tema, a sua forma de enxergar o tema, tá bom? Então, iniciar uma dissertação a partir de um exemplo da concretude e a comunicabilidade ao texto. Isto é, da concretização e, claro, a comunicação ao texto, tá bom? Também eu posso começar a introdução dando uma estatística. Então, pode-se começar a redação pela apresentação de um dado estatístico esclarecedor sobre o tema. O procedimento é praticamente idêntico ao de iniciar o texto pela exemplificação. Então, qualquer dado estatístico, tá bom? Já é motivo para que você possa também iniciar a sua introdução. E eu posso também iniciar a introdução fazendo um resumo. Cuidado para que não venha confundir. Isso aqui não estou fazendo resumo na minha redação para ficar em um parágrafo, não. Isto é, eu posso começar fazendo um breve resumo, mas depois, claro, que eu vou dar sequência à minha produção textual, à minha redação, porque tem que ter o desenvolvimento e, claro, como vocês viram, tem que ter a conclusão. Um resumo daquilo que se pensa sobre o assunto da redação é uma das possibilidades de início, isto é, de início da introdução. O começo da dissertação funcionaria assim, como uma espécie de índice de sumário do texto, em que se apresentaria de modo sintético o tema, o ponto de vista e a argumentação. Isto é aqui eu e, claro, qualquer pessoa, e até mesmo vocês, aqui nós temos que ter uma segurança maior. Se nós vamos começar uma introdução fazendo um breve resumo, nós temos que ter, de fato, essa precisão. Nós temos que ter, de fato, essa segurança para que nós não venhamos, de fato, deixar a produção textual desorganizada. Tá bom? Quero que vocês entendam isso com bastante carinho e com bastante cuidado sobre esta forma de iniciar a introdução. Tá bom? Que, claro, posso começar também como um resumo, mas eu digo, aqui tem que ter realmente bastante precisão, tem que ter bastante segurança, tá bom? Para que não venha confundir e achar que a sua produção textual é um resumo, e não é, tá certo? Pode começar por um resumo, claro, sobre o tema. Vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento como eu falei, a sequência, de fato, da sua produção textual. Então, parte encarregada pelo desdobramento, olha aí, da ideia central. Lembre-se, toda redação ela é voltada numa ideia central, numa ideia principal, claro, e quem dá os caminhos é o tema, tá bom? Da redação. Corresponde à exposição dos argumentos, que comprova o ponto de vista contido na introdução. Olha aí, como eu falei para vocês, um liga ao outro, um puxa o outro, tá bom? Pode haver mais de um parágrafo, dependendo da quantidade de linhas disponíveis. Então, no desenvolvimento, eu posso colocar os meus argumentos em quantos parágrafos eu quiser, ou forem necessários. Tá certo? Então, no desenvolvimento, você que determina a quantidade de parágrafos, tá bom? Eu que determino a quantidade de parágrafos. Entenderam aí? Tá bom? Deu para clarear, de fato, a mente de vocês, o raciocínio de vocês quanto ao desenvolvimento? Vamos adiante. O desenvolvimento, falando sobre ele ainda, é a parte que
se discorre sobre o assunto abordado pela tese. Como vocês viram, tese é o meu ponto de vista, tá bom? Eu vou defender uma ideia através de argumentos. Então, este assunto eu vou abordar, tá certo? Dentro de um ponto de vista particular. Cada um tem um ponto de vista, de acordo com, claro, os argumentos abordados, tá bom? Utiliza-se de fatos e de exemplos. E também fatos e argumentos fazem com que o conteúdo ideológico da tese seja plenamente desenvolvido, levando a uma conclusão. Vocês estão observando que tem muita palavra tese. Não esqueçam, tese é o meu ponto de vista, tá bom? E conteúdo ideológico, ideologia, são as minhas ideias, tá bom? Formadas, as minhas opiniões formadas. Pois que diz ideologias. Então, conteúdo ideológico são as minhas opiniões, tá certo? São as minhas ideias formadas, tá bom? Para que vocês possam entender esta linguagem que de vez em quando vocês estão vendo, claro, e também ouvindo, tá bom? Da minha pessoa. E a conclusão? A conclusão é a síntese das ideias. Eu vou concluir agora a minha redação. Eu vou concluir a minha produção textual. Então, observamos também que a conclusão é formada também por um parágrafo. E aí eu vou sintetizar, isto é, eu vou enxugar tudo que eu falei desde a introdução e até o desenvolvimento. Por isso que chama-se conclusão ou finalização, tá bom? Apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. Então, observe como é interessante. Apontamento da solução para as questões abordadas no desenvolvimento. É aqui na conclusão que nós falamos, de fato, de um texto dissertativo argumentativo, é que na conclusão eu vou colocar, de fato, a minha proposta de intervenção. Isto é, eu vou intervir dentro da produção textual, referente ao tema, alguns apontamentos que eu acho necessário que o poder público ou a sociedade, vamos dizer assim, tem que estar a par. E aí eu vou, de fato, mostrar soluções, possíveis soluções para que sejam realizadas. Por isso que chama-se proposta de intervenção. E isto só vai ocorrer, de fato, na conclusão. Tá bom? Muito interessante. A conclusão é o acabamento da redação, parte que amarra o texto. Não deve ser iniciada abruptamente, como também não pode ser acabada de súbito. Olha como é interessante. Isto é, eu não posso começar a conclusão de uma forma aleatória. Não, como eu falei para vocês, é uma sequência de ideias. Eu estou defendendo uma ideia, eu estou colocando os meus argumentos. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão, os três, têm que estar amarrados, isto é, têm que estar alicerçados nessa sequência. Porque é visível, quando não há sequência de ideias, que o aluno ou aluna foge do tema. Está falando de um assunto e, de repente, na sequência, já muda o assunto. É por isso que nós falamos que o aluno fugiu ao tema, fuga ao tema. Não chegou, de fato, à conclusão com as ideias que vinha lá na introdução e no desenvolvimento. Então, pode funcionar de três maneiras. Olha aí, como eu faço essa conclusão? Olha os caminhos aqui bem claros. Como funciona? Como eu consigo realmente fazer a minha conclusão? Eu posso retomar a ideia central, isto é, retomada da ideia central, a fim de confirmá-la. Eu posso resumir, tá certo? As ideias principais apresentadas e discutidas. Então, é o resumo das ideias principais apresentadas e discutidas.
ou também eu posso sugerir soluções. Então, sugestão de soluções para a resolução da problemática abordada. Isto é aí que está mais uma vez confirmando a minha proposta de intervenção na conclusão. É justamente essa parte aqui, a sugestão de soluções para a solução da problemática abordada, isto é, ao problema referente ao tema. Tá bom? Observações. Primeiro, a linguagem tende à impessoalidade. Por isso, os verbos e os pronomes são empregados na terceira pessoa singular. Segunda dica, a variedade linguística predominante é a padrão, isto é, nós temos que seguir a norma padrão da língua portuguesa. E terceira observação, os verbos são empregados predominantemente no presente indicativo. Tá bom? Em resumo, a linguagem do texto dissertativo. Fazendo um resumo agora, a linguagem nesse tipo de texto é denotativa, isto é, preocupada com a informação. Deve ser uma linguagem impessoal e objetiva, com o emprego da forma culta e formal da língua padrão, isto é, da língua portuguesa. Isto é, deve ser uma linguagem impessoal, isto é, você tem que ser, usar a imparcialidade. Você não pode tomar partido, porém, tem que ser objetivo na sua linguagem, tá bom? Deu para entender agora? Então, vou dar um exemplo. Dois amigos estão discutindo. Aí o outro chega, que é amigo dos dois, e um vai pedir a opinião sobre a confusão, sobre a discussão. Então, eu vou dizer, nem vou apoiar você e nem vou apoiar também você. Isto é, eu estou sendo impessoal. Então, quero que vocês entendam isso. Então, na produção textual, eu também tenho que ser impessoal, tá bom? Mas também eu tenho que ser o quê? Objetivo, na minha forma de escrever, na minha forma de falar, tá bom? Deu para entender? Vamos adiante. Argumentação nos textos dissertativos. Olha aí, os argumentos nos textos dissertativos. Então, deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações que se pretende como conhecimentos verdadeiros e dessa forma se tornar convincente. Observe que agora já estou falando da argumentação, tá bom? Claro que eu venho falando desde o início, mas aqui agora vai ser específico só dessa maneira de você entender. Por que é chamado dissertativo argumentativo? Então, os argumentos, temos vários, mas aqui vocês só vão ver 2 tipos de argumentos, tá bom? Então, deve-se ter como preocupação persuadir o leitor e transmitir informações. Eu já disse a vocês no início, persuadir é o mesmo que convencer. Eu vou convencer alguém, tá bom? Isto é, eu vou convencer o leitor e transmitir as minhas informações, tá bom? Ou as informações que se pretende como conhecimentos verdadeiros e dessa forma se tornar convincente, isto é, olha aí, mais uma vez, eu vou convencer o leitor que os meus argumentos são verdadeiros, tá bom? Isso é muito interessante também vocês estarem cientes sobre isto. Segunda dica, diante do tema, o autor deve se posicionar acerca do assunto e, através de seus argumentos, demonstrar conhecimento de mundo. O que é isso, conhecimento de mundo? Demonstrar o conhecimento de fato do que está tratando, do que está falando, sobre o tema em si. Então tem que ter essa firmeza, tá bom? Essa segurança. É isso que diz conhecimento de mundo. E aí também vai a experiência. Conta-se a experiência que o estudante vem lá de trás, como eu falei, do 4º ano, do 5º ano, 6º ano, 7º ano e assim sucessivamente, tá bom? Com clareza, domínio da língua. Com clareza, domínio da língua. Seleção de conteúdos pelos seus valores reais, organizando-os de forma coesa e coerente. Como eu falei para vocês, a coesão, tá certo? Vai tratar da parte gramatical e a coerência vai tratar da parte das ideias,
tá bom? Da parte dos sentidos, tá bom? Que eu vou expor no texto. Entre os assuntos, os quais serão fechados na conclusão, completando assim o ponto de vista inicial. Olha como é interessante, isto é, fechando, de fato, o ponto de vista inicial, isto é, o início da argumentação, que isto vai ocorrer. Eu posso começar, como vocês viram, já na introdução, ou, claro, depois da introdução, que vocês sabem que é melhor formar apenas em um parágrafo, na sequência do desenvolvimento. A importância dos exemplos. Na minha produção textual, na minha redação, eu posso colocar exemplos? Sim, e são importantes para enriquecer mais a sua produção textual, a sua redação. Por quê? Porque os exemplos dão vida ao texto, tá bom? Esclarece o raciocínio, ilumina a compreensão, intensifica o processo de persuasão, expondo as ideias de modo concreto. Olha aí, mais uma vez, persuasão é persuadir, é convencer, tá bom? Não só ilustram o texto, mas levam o leitor a sentir, a pensar e a viver. Olha aí, gente. Levam o leitor a sentir, isto é, aquilo que você está expondo, aquilo que você está escrevendo, faz com que o leitor ele venha sentir, já está o quê? Persuadindo esse leitor, já está convencendo esse leitor. Também leva esse leitor a pensar realmente como você colocou as suas ideias, o leitor ele vai pensar da mesma forma. E também pode acontecer de vivenciar justamente as situações, os argumentos que o leitor, né, chegou a ler dentro do seu processo textual, dentro da sua produção textual, dentro da sua redação. Tá bom? Tipos de argumentos aos quais podemos recorrer. Como eu falei, só vou falar aqui de 2 tipos de argumentos. Argumento com base em citação. É o que mais, claro, os alunos do Fundamental 2 e do ensino médio, os professores orientam para que orienta cada aluno, cada aluna para que venha ter mais segurança nesses 2 tipos de argumento. Tá bom? Vocês vão ver a citação direta e a indireta. Então, argumentos com base em citação. Então, fundamenta-se mediante a citação de uma frase ou pensamento de uma autoridade ou especialista no assunto. Vocês viram, eu falei agora há pouco no slide anterior. Então, assim, eu vou citar a frase de algum famoso, de algum artista, não é? De algum escritor, enfim, de uma autoridade, de uma pessoa pública, tá bom? Então, isso é muito interessante. Então, promover credibilidade ao texto. Enriquece o texto com informações a respeito dos trabalhos envolvidos na área foco. Tá bom? Isto é, na área que está sendo mencionada, falada, por isso que diz área foco. Fornece exemplos de ponto de vista semelhantes ou divergentes sobre o assunto, objeto de sua pesquisa, isto é, qual é o objeto da minha pesquisa? O tema é evasão escolar e suas consequências. Então, o tema está sendo fonte da minha pesquisa. Então, isso é muito interessante. Eu vou pesquisar sobre o tema. E aí, claro, eu vou ter assuntos para abordar na minha produção textual. Tá bom? Adiante. Como eu falei para vocês, citação direta e citação indireta. Na citação direta, vamos entender? Ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, observe bem que lá atrás, nos slides anteriores, diz que a citação direta, o modo clássico, é você colocar a frase da personalidade que você vai mencionar, mas o que? Abre aspas. Então, o que foi que Leontiev falou? Por esse termo, designamos apenas aqueles processos que, realizando as relações do homem com o mundo, satisfazem uma necessidade especial correspondente a ele. Fecha aspas, ponto. Isto é, agora vocês não estão entendendo
e tendo a clareza de fato o que é uma citação direta. É que eu pego frases de alguém e coloco na minha produção textual, tá bom? E vocês observaram que depois você pode fazer um breve resumo pequeno em dois períodos, não é? Ou em duas orações, enfim, conforme você queira, desde que não se estenda, desde que não prolongue, tá bom? Esse breve comentário sobre a citação da personalidade que você vai colocar no seu texto, na sua produção textual. E a citação indireta, ao identificar o conceito de atividade, Leontiev, especialista em psicopedagogia, afirma que, olha agora, não tem mais aspas, por quê? Porque é uma citação indireta, pelo termo mencionado, é possível designar apenas aqueles processos relativos às relações do homem com o mundo e que satisfazem uma necessidade humana específica. Olha bem, pessoal, eu aqui estou citando indiretamente, eu não estou aqui dando ênfase, de fato, a esse cientista, não é? A esse grande linguística, vamos dizer assim, e, evidentemente, eu não preciso, de fato, colocar entre aspas. Eis a diferença da citação direta para a citação indireta, tá bom? Entre outras situações, mas essas duas diferenças já estão realmente de bom tamanho para que vocês possam entender. E agradeço a vocês por mais esta videoaula. Eu espero que eu tenha contribuído para que vocês agora, de fato, venham entender o que é, de fato, uma redação dissertativa argumentativa. Até a próxima e tenham uma boa videoaula.